Muito obrigado, muito bom dia a todos. De facto, o tema da saúde mental saltou para o grande palco, não é? Este é apenas um dos palcos nos quais a saúde mental ganha um novo protagonismo. A saúde mental pode ser, obviamente, vista como um problema, no fundo. Problemas de saúde mental, aliás, é uma expressão que tem vindo a ganhar popularidade, e eu, aliás, sou um bocadinho crítico do tema problemas de saúde mental, porque falar em problemas de saúde mental dá a ideia que já não se pode falar de doença mental, e isso em si também é estigmatizante. Portanto, é importante sabermos que existe saúde mental, ela pode estar perturbada e, em última análise, pode dar origem a uma doença, e a própria ansiedade pode ser uma doença mental, uma perturbação relacionada com a saúde mental. E em Portugal o tema da saúde mental tem saltado para os palcos, tem sido extremamente falada, divulgada. Eu, como foi dito anteriormente, advogo literacia em saúde mental, porque sou defensor da ideia de que quanto mais se conhece, menos se estigmatiza e menos preconceito surge à volta das doenças mentais e das pessoas que delas sofrem. E em Portugal, em particular, não é para menos. Reparem que este estudo, que é um estudo de 2013 feito pela Universidade Nova de Lisboa, que é um estudo epidemiológico de saúde mental em Portugal, mostra que, nesta altura, e isto foi há cerca de 10 anos atrás, Portugal já se localizava no top 3 dos países do mundo com maior taxa de doenças mentais, nomeadamente um dos principais países do mundo com perturbação da ansiedade, apenas superado pelos Estados Unidos da América, e um dos principais também em termos de probabilidade de ocorrência de depressão. E se isto já era suficientemente mau em 2013, pois agora que está bastante pior. O Covid, aliás, foi um tema que trouxe a saúde mental para cima da mesa. Porquê? Porque todos nós vivenciámos em conjunto um stress psicológico, intenso, duradouro, que teve impacto no nosso bem-estar. Portanto, todos nós, finalmente, ainda que alguns já tivessem sentido antes, finalmente todos tiveram a sensação do que é que seria sofrer de um problema de saúde mental. E este estudo internacional, no qual Portugal se inclui, mostra-nos que a taxa de depressão e de ansiedade no mundo, após o Covid, aumentou cerca de 1%. Ora, 1% pode parecer pouco, mas é muito, porque se considerarmos que, por exemplo, a esquizofrenia é uma doença que ocorre em 1% da população, a depressão, em média no mundo, ocorrerá em cerca de 5%, e, portanto, acrescentar 1% a esses 5% é muito significativo. Então, se todos nós passámos a perceber o que era vivenciar uma ansiedade patológica ou o que era sofrer do ponto de vista da saúde mental, isso também se deveu àquilo que o ambiente nos proporcionou. O ambiente de stress do Covid foi, sem dúvida, um fator de stress psicológico. Mas a verdade, peço desculpa, a verdade é que nem só de stress é feita a doença mental. Quando falamos de doenças mentais comuns, como é o caso da perturbação mental depressiva ou ansiosa, sabemos que os fatores causais para essas doenças dividem-se mais ou menos em 50-50. 50% será causado pela biologia, e por biologia incluímos vários fatores causais, mas eu destacaria os genes, e portanto todos nós podemos ter uma carga genética que nos propicia para desenvolver depressão e ansiedade, e devo chamar aqui a atenção para um parênteses, que é muito comum na população humana existirem genes que aumentam a probabilidade de doença mental, e eu aqui deixo este parênteses e chamo a atenção porque é um dado importante para a nossa talk, mas por outro lado o ambiente de facto também se traduz por uma série de fatores de risco, incluindo o próprio stress psicológico. Mas se por um lado é verdade que quando sofremos stress psicológico intenso, sofremos com isso, e isso pode ser um fator de risco para desenvolvermos depressão e ansiedade, também é verdade que todos nós já sentimos stress. Aliás, podemos dizer que vivenciamos stress de uma forma patológica, causando-nos sofrimento, mas a maior parte de nós, mesmo quando nunca sofreu de doença mental, já viveu stress. O stress até pode ser visto como uma coisa positiva, uma coisa que nos prepara para a ação, que nos permite agir. E, aliás, é assim com todas as emoções que nós vivenciamos. E eu queria aqui apresentar-vos o valor evolutivo das emoções humanas. Estas emoções, como vocês podem ver aqui alguns exemplos, preparam-nos para o mundo e embora o mundo hoje em dia seja um mundo novo, nós já cá estamos há muitos anos. E, ao longo das gerações em que a espécie humana evoluiu, as emoções tiveram um papel protetor. Ou seja, quando nós nos deparávamos com um determinado acontecimento que nos desse origem à alegria, devíamos repetir esse comportamento para ficarmos contentes outra vez. Se uma determinada situação nos desencadeasse nojo, devíamos afastar-nos, não comer, não inalar. E o mesmo se passa com a ansiedade. A ansiedade é uma tradução moderna do medo. E o que é que serve o medo? O medo serve para nos afastarmos daquilo que nos representa perigo. E, na realidade, se olharmos um pouco mais abrangentemente, ou seja, uma metavisão
da nossa evolução, percebemos que não somos assim tão diferentes das outras espécies. A verdade é que todas as espécies se regem, mais ou menos, ou sobretudo com mais ou menos consciência disso, por emoções. E até, sou bastante contrário, há algumas frases de sabedoria popular que utilizam este conhecimento contra nós. Como, por exemplo, quando nos dizem, mas és um homem ou és um rato? Pois, normalmente, esta expressão tende a diminuir a pessoa a quem está a ser dito, não é? Não estás a ser suficientemente corajoso, és medroso, e por isso pareces um rato. Pois eu tenho aqui um spoiler muito desilusório para as pessoas que utilizam esta frase, é que nós somos, neste aspecto, muito parecidos com os ratos. Muito parecidos com os ratos, como, aliás, somos muito parecidos com todos os mamíferos, e até com espécies inferiores como os répteis. Porque, como vocês podem ver aqui, existe uma zona do cérebro que se chama a amígdala. E reparem que não é preciso tirar as amígdalas da garganta para deixar de ter medo, porque isto é outro órgão. É um órgão que está no meio do cérebro e que é o responsável pelo alarme, digamos que é a central de alarme do nosso cérebro. E vocês podem verificar aqui que ao longo da evolução das espécies se manteve a dimensão volumosa da amígdala e o resto do cérebro foi evoluindo de certas maneiras e de maneiras diferentes. Isto quer dizer, portanto, que, tal como no rato, nós ficamos alerta quando temos um perigo, para fugir, para lutar, mas ao contrário do rato, nós começamos a pensar o que é que vai ser de mim, porque é que isto aconteceu no passado, o que é que vai acontecer no futuro. E isso distingue-nos, sem dúvida nenhuma, no rato. O que já agora me leva a dizer que, até em certos momentos, era preferível ser como o rato do que ser como o humano. Mas, de facto, ao longo da evolução isto foi vantajoso. Isto somos nós, do ponto de vista ancestral. Quando existíamos, e nós estamos nesta Terra há cerca de 300 mil anos, foi preciso sobreviver. Ao longo das dezenas de milhares de anos em que existimos, essa sobrevivência dependeu basicamente de 2 ou 3 pressões evolutivas, ou seja, fatores que nos faziam morrer ou sobreviver. Elas eram os predadores, como este leão. Não é... Bem, este ano o leão, aliás, está muito forte, mesmo que não sejam predadores da savana. E o leão, no fundo, representa aqui todos os predadores. Perante um predador, era suposto fugir ou lutar, e se conseguíssemos sobreviver, passávamos os nossos genes à descendência. Depois, os micro-organismos. Quando nós éramos mordidos por um leão, se não morrêssemos, o mais provável era que fôssemos infectados. E se fôssemos infectados, o mais provável era que morrêssemos. Portanto, aqueles que ao longo da evolução da espécie humana conseguiram sobreviver à infecção, preparar-se melhor para a infecção, lutar contra a infecção, sobreviveram com mais probabilidade. E por outro lado, a fome. A fome era outro conceito muito importante, porque se não comermos, não sobrevivemos. Portanto, estas no fundo eram as pressões evolutivas que nos regiam e que levavam a que sobrevivêssemos ou não. Por isso, passaram os genes à descendência, os humanos ancestrais, que melhor combateram os predadores, que melhor combateram a infecção e que melhor souberam procurar e conseguir alimento. Então, qual é o problema? Isto mostra-nos que a ansiedade é útil, não é? Ficar alerta, estar atento para lutar, aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, para podermos fugir, para podermos combater o nosso inimigo. Mas então, porquê é que isso se transforma numa coisa tão desagradável? E todos nós já vivenciámos stress psicológico e sabemos como é mau o coração começar a bater, não conseguirmos fazer a nossa palestra, ou ficarmos com as mãos a suar e isso ser desagradável. O que se passa é que, ao longo da evolução da espécie humana, muita coisa aconteceu, a maior parte das quais nos últimos 200 anos. E, portanto, isto quer dizer que, se nós estamos no planeta há 300 mil anos, a verdade é que nós só vivemos no estilo de vida atual há 200. E, portanto, isto quer dizer que, ao longo de muitas dezenas de milhares de anos, foram selecionados os genes e também os comportamentos que eram úteis na savana. Mas agora, passámos para um ambiente em que, em vez de termos que, pontualmente, fugir de um predador ou lutar contra ele, temos que acordar às 6, vestir os miúdos, levá-los à escola, chegar a horas ao trabalho, picar o ponto, cumprir objetivos, picar o ponto, ir buscar os miúdos, levar à natação, chegar a casa, fazer o jantar. Portanto, isto é tudo aquilo que nós não fomos preparados para fazer. E não me levem a mal. Eu adoro o nosso estilo de vida atual, mas eu estou aqui para vos fazer perceber que o nosso velho cérebro não está preparado para este mundo novo. Então agora vamos supor que eu sou um ser humano ancestral, porque até aqui só vos falámos de predadores, micro-organismos, mas o que é que isso tem a ver com eu estar atrasado na entrega dos prazos na empresa? Então vamos supor que eu sou um ser humano ancestral. O ser humano ancestral aqui vê um leão, o leão ataca-o, eventualmente vou ser infectado. Se eu conseguir debelar a infecção, eu vou sobreviver, vou passar os meus genes à descendência. Agora imaginemos que eu sou um ser ancestral B. E esse ser humano ancestral B, enquanto que aquele ser humano ancestral A só começou a montar uma resposta inflamatória no corpo para combater a infecção quando foi mordido,
Imaginemos que eu, ser ancestral B, assim que vejo o leão lá ao fundo, já estou a montar uma resposta inflamatória. É mais provável que eu sobreviva muito mais frequentemente do que o ser ancestral A. Porque quando eu sou infectado, eu já estou preparado para combater essa infecção. O que é que isto quer dizer? O que é que isto nos traduz para a nossa vivência atual? É que, enquanto que na vivência ancestral nós tínhamos como stress psicológico ver um leão, pontualmente, hoje em dia o stress psicológico é a regra. E embora os seres humanos pareçam bastante mais felizes do que quando andavam na savana, eles depois têm o stress do trânsito e do dia-a-dia, dos horários, dos prazos e até o stress relacional. Quer dizer que aquilo que pontualmente era um stress psicológico, ver um leão, prepara-te porque provavelmente vais ficar infectado, agora é vivenciado como um stress crónico e o nosso cérebro e o nosso corpo não está preparado para o stress crónico. Quero por isto dizer que ter stress psicológico é equivalente a ser infectado após mordidas de leões, só que a diferença é que em vez de ser mordido pontualmente e morrer ou sobreviver, somos mordidos frequentemente ao longo de todo o dia, ao longo de toda a nossa vida. Agora perguntam, mas que estranho, como é que apenas por estar a discutir, por ter um prazo para entregar ou não conseguir chegar a horas, como é que o meu cérebro monta uma resposta inflamatória? Aqui está uma relação muito importante e que ainda é em alguma parte desconhecida, mas cada vez mais investigada, que é a relação entre o sistema nervoso, o stress psicológico e o sistema imunitário e as cadeias hormonais. Porque toda a gente já ouviu alguns conceitos. Por exemplo, o cortisol é a hormona do stress. Ou, quando eu estou estressado, o meu coração dispara, a minha respiração também. É para me preparar para a ação. Mas o que é que isto tem a ver tudo uma coisa com a outra? Então, muito rapidamente, nós temos stress. Quando temos stress, ativamos dois sistemas. Sistema das hormonas hipotálamo e hipofisário adrenal, isto é um termo muito técnico para dizer basicamente que o cortisol e outras hormonas aumentam, aumentando o metabolismo das nossas células. E, por outro lado, sistema nervoso simpático, com a ativação da frequência cardíaca, frequência respiratória e outras variáveis, nomeadamente o próprio sistema imunitário. Quando o sistema imunitário põe as suas células em circulação, as hormonas que, entretanto, foram produzidas, como vos disse antes, vão produzir lixo celular. As células produzem moléculas que não servem para nada, aparentemente, mas servem, porque elas são reconhecidas pelo nosso corpo também como uma ameaça. E, portanto, ter stress psicológico no nosso corpo é a mesma coisa que estar permanentemente infectado. Não é por acaso que, quando nós estamos muito tempo estressados, começamos a sentir-nos em baixo, com menos energia, mais recatados, mais retraídos. E isso, reparem, é o mesmo que nós sentimos quando estamos doentes. E por isso, o stress psicológico gera doença física. E é importante que nós percebamos que o nosso corpo não está preparado para o stress crónico e reage a ele produzindo doença física e mental. Bom, mas não quero parecer pessimista, porque, como ouvíamos em talks anteriores, o otimismo deve liderar a nossa ação. E por isso, queria só tentar-vos explicar como é que, muito sucintamente, podemos fazer alguma coisa para tentar evitar estes impactos do stress crónico na nossa vida. Bom, primeiro, tentar viver em menos stress. E há muitas estratégias da psicologia, da psicoterapia, do mindfulness que nos podem ajudar. Mas depois, em concreto, como evitar este problema? Uma das principais armas que podemos usar é a dieta. A dieta tem muito impacto no nosso corpo, no nosso cérebro. A dieta pode ser anti-inflamatória, se for rica em ácidos gordos ômega 3. Pode ser reguladora do microbioma, das bactérias que estão no nosso intestino, se for rica em fibra, por exemplo, ou em vegetais. Se for uma dieta baseada em plantas e com pouca carne, sobretudo com pouca carne vermelha, com um potencial mais pró-inflamatório. Todas estas medidas dietéticas têm um impacto direto na nossa inflamação corporal, na nossa inflamação cerebral. Um cérebro menos inflamado é um cérebro com menos probabilidade de sofrer perturbações de ansiedade e perturbações depressivas. Por outro lado, dormir. Dormir é muito subvalorizado na sociedade em que vivemos, não é verdade? Aliás, quem anda nas redes sociais, como eu, verifica esta tendência de que já não precisamos de dormir à noite, precisamos apenas de fazer 3 ou 4 power naps durante o dia e assim ficamos completamente recuperados, temos tempo para dormir quando morrermos, não é verdade? Não, não é verdade. Porque dormir power naps não serve para nada, porque o sono tem uma estrutura e é preciso dormir 6 a 8 horas por dia, de preferência à noite, para passarmos pelas fases do sono que limpam o nosso cérebro do lixo que ele acumula durante o dia e que permitem ao nosso cérebro funcionar melhor, protegê-lo da deterioração e dos efeitos nefastos do stress. E aqui, por exemplo, vemos apenas um estudo de muitos que poderíamos encontrar que correlacionam a qualidade do sono com os níveis de sintomas depressivos e ansiosos. E, portanto, dormir bem e dormir melhor
vai prevenir e eventualmente até ajudar no tratamento da depressão e da ansiedade. E finalmente, o exercício físico. O exercício físico está muito na moda e ainda bem, porque cada vez há mais evidência de que o exercício físico tem impactos diretos na nossa saúde mental. Mais uma vez, porque o próprio exercício físico é anti-inflamatório, porque o próprio exercício físico produz substâncias no nosso corpo e no nosso cérebro que nos trazem bem-estar e, concretamente, porque os estudos mostram que quanto maior a quantidade de exercício físico fizermos, menor a probabilidade de surgirem perturbações como a depressão. Mas ainda há uma outra variável que eu queria introduzir, que é a variável da tecnologia. A tecnologia é útil, eu adoro a tecnologia melhorou a nossa vida, mas temos que ter a capacidade de pôr limites à tecnologia para que a tecnologia não se torne ela própria um fator de risco. Vejam este estudo que correlaciona aquilo que acontece com jovens, adolescentes, rapazes e raparigas, relativamente à sua quantidade de atividade física por dia, em relação com o tempo de exposição a ecrãs. E o que verificamos aqui é que, quando passam 1 hora de ecrãs por dia, o seu bem-estar aumenta. A partir daí, é sempre a piorar. Agora reparem como isso se correlaciona diretamente com menos atividade física, o que também é de esperar. Portanto, mais tempo de exposição, menos atividade física, menos bem-estar, maior probabilidade de depressão e de ansiedade. Mas agora queria só terminar de deixar-vos esta mensagem. Não é só por diminuir a atividade física que a exposição aos ecrãs vai perturbar a nossa saúde mental. É porque a exposição aos ecrãs tem associadas uma série de outras variáveis, muitas delas sociais, e não há dúvida nenhuma que a espécie humana é uma espécie social. Isso não a distingue dos outros mamíferos, mas a vida social da espécie humana é bem mais rica do que os outros mamíferos. E é importante perceber como é que nós vivenciamos as questões sociais. E não há dúvida nenhuma que a exposição a ecrãs, e em particular às redes sociais, trouxe algum impacto negativo. E por isso é importante perceber que nem sempre estar no ecrã é negativo, mas temos que estar atentos aos potenciais impactos negativos dos ecrãs, até para percebermos que aquilo que vemos nas redes sociais nem sempre é verdade, porque a maior parte das pessoas só expõe nas redes sociais as suas vidas maravilhosas que nós sabemos não estão a acontecer 100% do tempo. E por isso é importante percebermos que temos um velho cérebro, mas esse velho cérebro tem muitas capacidades, como aliás é visível aqui nesta sessão de hoje. Mas temos que perceber que este novo cérebro, ou melhor, que este velho cérebro, não está muito adaptado a este novo mundo. Temos que tornar o nosso novo mundo também mais adequado para que o nosso velho cérebro viva saudável e por isso que possamos usufruir de melhor saúde mental durante toda a nossa vida. Muito obrigado.